Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Superman foi lançado. Um dos, se não o filme mais esperado de 2025, está entre nós e muitas pessoas gostaram, outras nem tanto. Ficou sabendo que o Marcelinho não gostou tanto assim? E hoje nós estamos aqui para dar a nossa opinião sobre o filme em um primeiro momento sem spoilers e no final do vídeo a gente avisa quando aí sim teremos spoilers. Então já vai deixando um super like nesse vídeo. Desde que James Gunn foi anunciado como o novo cabeça da DC, todos esperavam os próximos filmes que ele traria, e ele anunciou que traria primeiro Superman. Seria como se fosse o pontapé desse universo que ia dar uma revitalizada. Esquece DCEU com os filmes trevosos de Zack Snyder, agora a gente tem uma visão nova, uma visão diferente. E as pessoas ficaram extremamente empolgadas e queriam muito saber o que ia dar disso aí. Isso porque James Gunn tem esse histórico recente dentro do cinema de heróis que é simplesmente impecável, né? Ele lançou a trilogia Guardiões da Galáxia e, além disso, fez o Esquadrão Suicida, aquele segundo filme do Esquadrão, que é de fato muito bom. E agora ele traz a sua visão para o Superman, e essa é uma visão em grande parte do James Gunn, isso porque o filme tem muitos traços dele. O James Gunn tem algumas características na filmografia dele, especialmente nesses últimos anos, e uma delas, por exemplo, é esse tema de colocar animais nos filmes, trabalhar eles com os humanos, e a gente já viu desde o primeiro trailer de Superman que esse filme traria o Krypto. E eu acho que a gente já pode abrir aqui falando sobre alguns personagens que estão no filme, entre eles Krypto e Superman, que estão muito bem. Especialmente, por incrível que pareça, o cachorro. O cachorro é muito bom, fica claro que o James Gunn tem um cachorro na vida real, porque ele sabe como o cachorro se porta geralmente, como ele é atrapalhado, como ele faz merda, mas mesmo assim a gente ama ele, e o Krypto é isso, entendeu? Ele tem os superpoderes dele, mas ele vai entregar boa cena de comédia, vai entregar esse elo com o Superman, então assim, ele é um personagem excelente, parece até bobice a gente falar isso, porque pô, é um cachorro e tal, ele vai ter pouca participação no filme, mas sempre que ele aparece, ele brilha. E pra mim, isso é muito a mão do James Gunn, esse cara que já fez a gente se afeiçoar por outros animais, aí, seja o Rocket Raccoon, seja até seres que não necessariamente são um animal, como o Groot, ou que fez todo mundo chorar no último Guardiões da Galáxia. Enfim, ele sempre conseguiu trabalhar bem essa relação entre humanos e criaturas, e aqui isso acontece mais uma vez. A gente vai ter essas cenas que são engraçadas, a gente tem de fato uma relação sendo construída, e a gente tem também um uso muito bom dessa relação para a resolução final do filme. Então não é uma coisa também que tá ali só para fazer a gente rir, e que pra mim demonstra muito da visão dele para esse universo como um todo, que é um ar muito mais leve do que a gente via nos filmes do DCU, né? Até porque esse filme aqui respeita muito bem o homem do super-homem. Esse aqui é um filme que fala sobre esse kryptoniano que vem pra Terra e que vai ter muitos poderes, que vai ser um símbolo de esperança, mas que ao mesmo tempo vai errar muitas vezes, vai se ferir, vai perder batalhas, vai ter essa jornada dele entender como ser um super-homem. E eu acho isso muito interessante porque a gente veio já da visão do Zack Snyder, que meio que trata ali o Superman enquanto um deus para muitas pessoas, quase sem falhas, e isso era parte da temática, até por isso que o Batman pergunta para ele se ele sangra, porque, pô, um deus não sangraria. Me diz, você sangra? Então toda essa temática é tirada de lado e aqui é entregue algo mais humano, o que é excelente na minha opinião, porque assim fica muito mais fácil de tu se identificar com a trama, de tu gostar do personagem e de principalmente tu comprar uma relação que era impossível de ser comprada nos filmes do Zack Snyder, que é a relação de Clark Kent com Lois Lane. Pô, naqueles filmes não dava, a química era inexistente, e aqui esse casal respira química, né? De fato, David Corenswet e a Rachel Brosnahan funcionam muito bem quando eles estão em cena juntos.
momentos a gente realmente compra esse casal, e eu concordo com o Miguel, esse super-homem aqui está muito humanizado. Tem algumas cenas, inclusive no casal, que me agradaram muito. Tem momentos ali em que eles vão ter uma conversa, em que a Lois vai questionar algumas coisas e o Superman simplesmente se vê pequeno naquela situação. A gente vê ele tomando uma curva imensa da mulher dele, e eu me identifiquei muito porque é isso que acontece todas as vezes que eu tento discutir com a minha mulher na minha casa. Então eu acho que são pequenos detalhes que estão no roteiro e que fazem com que esse Superman, esse personagem que é simplesmente imbatível, de fato tenha falhas. Ele tem falhas no trabalho, ele tem falhas na vida dele, ele tem falhas no combate, e isso é muito interessante e, como o Miguel falou, é muito diferente do que a gente vinha vendo. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Pessoas iam morrer! Aliás, por falar em personagens e atores, tem também aqui o Nicholas Hoult fazendo o Lex Luthor, que eu também acho que manda muito bem. Ele faz uma visão um pouco diferente do que você talvez está acostumado a ver do Lex Luthor. E quando eu falo acostumado do Lex Luthor, não me entenda Lex Luthor dos filmes do Christopher Reeve e nem o Lex Luthor lá do Jesse Eisenberg. O que eu tô falando aqui é aquela visão talvez que você tenha do Lex Luthor de Liga da Justiça, que é um engravatado, mas é um cara um pouco mais centrado, mais organizado. Aqui parece que é um Lex Luthor meio início de carreira, então às vezes ele deixa ali os nervos à flor da pele, ele acaba cometendo alguns errinhos também, porque ele é um cara muito invejoso, um cara que tem muita raiva, mas eu acho que ele manda muito bem porque ele mostra esse sentimento, que é justamente isso que o Lex Luthor sente do Superman, essa inveja, essa raiva do alienígena, esse cara que vem de fora, e eu acho que o Nicholas Hoult consegue fazer um excelente vilão nesse quesito. Aliás, esse trio principal aqui do elenco, excelente, tá? Excelente, não tem o que tirar nem pôr, os três funcionam muito bem. Agora, uma coisa que você pode se incomodar um pouquinho aqui é a quantidade de personagens que, meu amigo, é uma turma, tá? O James Gunn é um cara que ali se mostrou pro grande público, primeiramente com os filmes de Scooby-Doo, mandou muito bem enquanto roteirista, depois ganhou o mundo com Guardiões da Galáxia, e ele era um cara que trabalhava para os outros. Então, dentro do universo da Marvel, ele respondia ao Kevin Feige. Ele até poderia ter algumas ideias que ia levar o universo pra frente, mas ele era o cara que respondia a um maior, entendeu? O cara que controlava tudo. Só que agora ele é o manda-chuva e agora ele sabe que se ele quer criar um universo, se ele quer fazer algo parecido com o que a Marvel fez no passado, talvez ele que tenha que escrever essas pontas, um personagem que aparece ali, para depois aparecer lá, para conectar com não sei o que, e aí ele tem que colocar no filme dele uma enxurrada de personagens para você olhar e falar assim, nossa, o que vai gerar disso aí? Porque nesse filme mesmo, gera pouca coisa, né? Isso aí, como você já deve ter visto, esse filme aqui vai ter Lanterna Verde, vai ter Mulher Gavião, vai ter o Senhor Incrível e ainda teremos mais e mais personagens. Alguns deles entram, tem um ou dois momentinhos para brilhar, mas de modo geral, quem realmente consegue chegar nisso é o Senhor Incrível, que, por incrível que pareça, tem uma grande participação no filme. Inclusive, na minha visão, a grande sequência de ação desse filme acontece com o Senhor Incrível e não com o Superman. Pra mim, é a cena mais bem engenhada em termos de ação do filme, a mais empolgante. Ela não envolve o Superman, é toda com o Senhor Incrível. Superman! Ô amigão, olha pra cima. O James Gunn, ele ama objetos que voam. Eu já percebi isso porque tem aquela ceninha lá do Guardiões da Galáxia envolvendo a varetinha que voa, do Yondo, tá ligado? E ele também adora cenas em plano sequência, assim como ele entregou lá em Guardiões da Galáxia volume 3, do corredor e tudo mais. Então aqui ele juntou as duas coisas, fez uma cena que pra mim funcionou muito bem, porque tem as músicas que o James Gunn coloca às vezes, que é uma parada meio de ação, barra cômica, mas você pode reclamar que não tá no Superman, tá no personagem secundário. Mas sinceramente eu não sei se é um problema, porque também não falta ação pro Superman. A gente vai ter várias cenas aqui de pancadaria na cidade, dele contra Kaiju, dele contra pessoas poderosas, dele contra tudo, cara. Inclusive, na minha visão, até cenas demais, porque chegou um momento em que eu pensei assim, caraca, eu já vi esse cara dar porrada numa galera no ar, hein? Então, pra mim, ele acaba até se passando, justamente por essa conta de ter que botar muitas coisas, muitas subtramas. Então chega uma hora que as próprias lutas do Superman, elas já não estavam mais me impressionando tanto, apesar de eu ter achado uma excelente solução criativa da direção, a forma como ele ilustrou essas brigas no ar, porque a gente está acostumado a ver isso, por exemplo, em filmes da Marvel, dois bonequinhos pequenininhos na tela, um batendo no outro, o boneco voa longe, esse boneco joga raio, esse outro joga raio, a gente vê os dois raios se chocando. Esse filme aqui, ele adota, geralmente, uma câmera muito mais próxima dos personagens, então boa parte dessa luta que acontece no ar, a gente vai ver os rostos deles e os punhos atacando ali, tudo isso com uma câmera um pouco mais aberta,
aberta. Então eu achei que ele consegue trazer identidade para essas brigas aéreas que sempre me incomodam em filme de herói, porque é dois bonequinhos se atirando. Aliás, isso acabou virando um meme na internet, né? Esse lance da lente mais perto do cidadão, porque é uma lente que acaba criando ali uma distorção, porque ela tem que expandir, é como se fosse um olho de peixe. Então o que está nos cantos da imagem fica mais estendido. Então você pode fazer piadas com isso, que o Superman tá com cabeção, ou que o pé dele tá gigante, mas isso também cria dinamismo nas cenas. Como o Léo falou, essa câmera tá o tempo inteiro em cima, ela corta pro lado, então você consegue ver muita coisa ao mesmo tempo que você vê muito detalhe. Eu também adorei essa solução, eu acho que traz impacto para as cenas, elas são divertidas, mas o James Gunn também respeita uma outra coisa essencial no personagem do Superman, que é ele salvar a turma. Então você vai ter uma batalha acontecendo uma desgraça na cidade inteira, ele vai ver um bicho indefeso, ele vai lá salvar o bicho. They chose him. Let them die. Hey! Quit messing around! I'm not messing around. I'm doing important stuff. Mais uma vez, uma visão bem diferente que a gente tinha nos filmes recentes, né? Esse aqui, de fato, o Superman me parece estar começando essa jornada para virar esse grande símbolo de esperança e ter um diferencial perante os outros heróis, né? Não ser simplesmente o cara que é mais poderoso. Ele também vai ter uma personalidade, porque o que me parece, até esses tempos, quando a gente via esses filmes do DCU, é que o Superman era apenas o cara mais poderoso, mas ele não tinha mais nada para entregar. E aqui eu realmente entendo que o personagem começa a construir uma personalidade que vai ser melhor trabalhada daqui pra frente. E isso aqui é muito bem colocado com a família ali também do Clark Kent, que não vai aparecer tanto assim no filme, mas ele vai relembrar em alguns momentos, então ele vai falar sobre a família dele, como foi importante. No final vai ter uma conexão com isso que eu achei sensacional, achei excelente essa conexão final. Então esse fator humano, que nem já falou no início do vídeo, é muito trabalhado no Superman. Ele não é só um cara super poderoso, ele é um cara super poderoso que é humano, mesmo não sendo humano, e como ele lida com isso, sabe? Então tem um cara na Terra que é o Lex Luthor, que é humano, mas ele é muito menos humano do que o cara que não é humano, entendeu? E eu acho muito legal como o James Gunn trabalha esse paralelo. Ele conseguiu criar essa rixa entre os dois personagens de uma forma excelente, porque o Superman é esse cara, super poderoso, e ele poderia destruir tudo, ele poderia acabar com o mundo, ele poderia ser o Homelander, mas ele escolheu não ser isso, e é por isso que eu acho um personagem cativante. Talvez essas coisas que a gente acha tão legal do personagem, de Liga da Justiça Sem Limites, do Christopher Reeve, acabou ficando esquecido durante alguns anos, porque a gente viu esses filmes do Zack Snyder, a gente esqueceu que o personagem era assim, mas eu gosto que o James Gunn traz luz novamente ao que ele realmente significa. E é um filme que tem coração, como todos os filmes do James Gunn, até os antigos, filmes de terror, Slither, pega o Super, os filmes mais antigos dele, sempre você consegue enxergar que tem ali o coração, não foi feito só para agradar o estúdio, para atender uma necessidade, ele consegue construir essas relações, ele consegue dar verdade para o que está sendo passado. Então a gente compra esse Superman, as intenções dele, e sinceramente eu fico muito curioso para ver o que vem daqui para frente, porque de fato me parece uma proposta muito distante do que vinha sendo apresentada e uma proposta que até me anima mais do que, sei lá, se eu pegar, por exemplo, o universo da Marvel, que tem sempre esse bingo, né, das coisas que tem que ter para acontecer no próximo filme, e que de vez em quando a gente comenta assim, puxa, mas esse filme do Guardiões da Galáxia volume 3, ele tem coração. Mas esse Deadpool e Wolverine, pelo menos ele se propõe a fazer uma coisa diferente dos outros, entendeu? Então, esse filme aqui me parece que tem personalidade e eu acho isso positivo. Agora, falando sobre algumas coisas que me incomodaram no filme, a principal, obviamente, é que pra mim ele é um filme estufado. Ele tem muitas coisas e muitas delas não precisavam existir. Tem aqui uma personagem específica, já que a gente falou de vários personagens. Aqui a gente tem a personagem, sei lá, a rainha do Insta aqui, que ela tá sempre fazendo umas selfies e esse negócio tem uma importância muito grande no plot do filme como um todo. Aliás, a gente vai ter um novo CEO do sexo aqui também, né? A gente vai ter esse novo personagem que, assim, ele não é bonito, ele não é maneiro, mas ele é pegador, ele é atraente. Mas, voltando, né, a senhora selfie aqui, eu entendo que o filme precisa mostrar ela muitas vezes fazendo essas ações. Pra mim fica muito cartunesco, fora de tom, e eu acho uma solução ruim. Assim, se o cachorro pra mim é uma solução muito boa em alguns momentos, a personagem da selfie é uma solução muito ruim. Aliás, por falar em cartunesco, essa palavra é importante pro filme. Cartunesco, quadrinesco, tudo mais, porque esse filme aqui é quadrinhos pra caramba. Ele começa com um lettering, né, falando um contexto geral das coisas, mas ele não explica quase nada, entendeu? Não tem origem do Superman, Krypton, aquela parada do filme de origem, não tem isso aqui. Parece realmente uma aventura, um quadrinho que você pegou a edição número 32 do gibi, você abriu e tá acontecendo um monte de coisa e você não sabe muito bem como é que essas coisas aconteceram. E mesmo assim, eu acho que o James Gunn é
competente de conseguir te dar um contexto geral, de não te deixar perdido, porque ele meio que joga essas coisas, mas ele vai conectando as pontas e daqui a pouco você entendeu em que pé anda essa história. Mas ela tem esse aspecto de quadrinhos, de não se levar nem um pouco a sério, então tem essa personagem que é ridícula, tem o Lex Luthor inventando o que ele quiser, tá ligado? Ele tem poderes quase infinitos de criação, ele tem uma impressora 3D que ele faz o que ele bem entender. Então, tipo assim, é um filme completamente quadrinhos, não se leva a sério de maneira nenhuma nessas questões, tipo, de poderes e coisa arada. Até pode levar a sério nas relações humanas, na família, isso pode ter um contexto, mas dentro do que se propõe a ser filme de quadrinho, ele não tá nem aí pra nada, e isso pode incomodar algumas pessoas que recentemente assistiram The Batman, que é um filme mais cinema, sabe? Um filme mais sério, mais denso, com investigação policial e tal, que se leva muito a sério. É bem diferente do Superman, né? É uma pegada completamente diferente. Inclusive o Superman, quando ele tenta botar algumas questões geopolíticas, assim, quando ele tenta entrar mais nessa seara, ele nunca se aprofunda em nada. Você não vai conseguir achar uma grande trama geopolítica aqui, porque ele realmente ele fica pela superfície ali, e eu acho que isso já basta para desenvolver a trama. Your plans won't work. Wrap it up. Good luck with that. Saindo disso, indo para outro ponto que me incomodou, o Planeta Diário. Acho que a redação do Planeta Diário, ela tem seus momentos de brilhar ali, mas assim, mais uma vez, muito personagem no Planeta Diário, muita gente sobrando. Tem uma personagem aqui que eu gosto de chamar de a peituda, ela simplesmente não agrega em nada no filme. Eu não entendi porque essa personagem tá no filme, porque ela não faz nada. Ela não faz nada, mas ela vai ter seus momentos pra gente ver que tem mais uma personagem, pra tomar uns segundos de tela, que eu gostaria de ver, talvez uma relação, sei lá, alguma cena a mais do Clark com a Lois, do Superman com o Krypto, não sei. Eu só não gostaria de estar vendo esses personagens que, no final do filme, vão ter uma participação que aí sim, eu pensei assim, caraca, eu não acredito nisso aqui, cara, por que isso aqui tá no filme? Por que não cortaram fora tudo isso aqui que eu tô assistindo no final? Então eu acho que é isso, sabe? É inserir muitas coisas e depois tem que dar uma resolução pra isso. E aí quando a resolução vem, eu penso assim, caraca, por que essa turma do Planeta Diário tá nesse filme? De forma geral, eu adorei o filme, mesmo sabendo que ele tem vários problemas. Eu tô numa vibe ultimamente de gostar quando o cara tenta mais. Recentemente eu vi o Extermínio 3, onde o Danny Boyle tenta um monte de coisa, erra um monte de outras coisas, mas me apetece que pelo menos ele tentou, entendeu? Ele saiu daquela mediocridade de coisa que a gente sempre vê, que é uma coisa igual a outra, ele tentou fazer coisas diferentes, o James Gunn tentou fazer coisas diferentes aqui também, errou em várias delas, acertou em muitas outras, e por isso que no final das contas, mesmo que tenha defeitos, pra mim isso aqui é um filme nota 8, que consegue entregar muita coisa e que principalmente me deixa esperançoso pro que vai vir nesses próximos capítulos do DCU. E só uma coisa antes do Léo falar a nota dele, a gente tinha comentado antes de gravar sobre os filmes do Guardiões da Galáxia, sobre Esquadrão Suicida, outros filmes do James Gunn, e a verdade é que esse aqui, ele tá abaixo dos outros filmes do cara, né? Os outros filmes são mais redondos, eles não têm sobras, eles não têm os problemas que a gente encontra aqui. A trilogia Guardiões, pra mim, é redondinha, o Esquadrão Suicida também, e esse filme aqui tem vários probleminhas, de modo geral, relacionados a coisas demais. Ainda assim, eu gostei do filme, me divertiu e me deixou ansioso pra ver mais. Então, por mais que ele tenha essas falhas, eu vou ter que dar uma passadinha de pano e dar pra ele uma nota 8, porque hoje eu tô bem humorado. Se eu tivesse mal-humorado, era um 7,5. Ô, louco. E ó, alguns spoilers rapidinhos agora, que teve uma coisa que incomodou quem é fã do personagem dos quadrinhos, que conhece a gênese de Krypton, que conhece o Jor-El e tudo mais. Aqui tem um momento que o Lex Luthor hackeia os dispositivos da Fortaleza da Solidão, e lá ele encontra uma mensagem dos pais do Clark Kent, no caso do Kal-El, inclusive o Jor-El é interpretado pelo Bradley Cooper, onde a mensagem dita é o seguinte: Superman, vá pra Terra, fica um tempo aí, depois domina todo mundo e sai comendo geral. Tu tem que ter um monte de filho pra ser o rei desse local aí. As pessoas se incomodaram porque essa mensagem não faz nenhum sentido, né? O Jor-El jamais falaria isso pro Superman nos quadrinhos. De modo geral, o filme não bate o martelo, então dá pra interpretar que isso, na verdade, foi uma criação, uma construção do próprio Lex Luthor pra enganar o Superman, né? Tipo assim, eles até falam assim, vários peritos aferiram e tá correta essa informação, mas assim, pra mim, cara, com certeza no futuro desse universo, o James Gunn vai voltar atrás e falar assim, essa mensagem foi hackeada pelo Lex Luthor, ele criou isso com IA. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aliás, essa aparição de mais dois personagens, que são os pais do Superman, pra mim também não curti a maneira como ela foi feita, só serve pra lá no final
dar um gancho, mas de modo geral, acho que quem não tem muita relação com o personagem assiste isso e, sei lá, nem parecem os pais dele, sabe? Não gostei da maneira como eles são inseridos, achei mais uma coisa que estufa o roteiro do filme. É que tem muita coisa, tá ligado? É o Ultraman lá, que você viu batendo nele o tempo inteiro. Ih, tinha até esquecido desse. É um próprio clone do Superman, que vai virar o Bizarro no futuro, eu tenho certeza disso, entendeu? Então, dá pra ver que tem muita coisa nesse filme que eles foram colocando aqui, ali, pra gerar um monte de material depois. E só pra deixar claro, a cena da turma do Planeta Diário dentro da nave do Senhor Incrível, ela me fez ter um AVC na cadeira. Eu achei muito ruim. Pra mim, aquilo lá é muito ruim, não tem justificativa pra aquela parada. Eu não importei tanto assim, não. Mas tudo bem, é idiota mesmo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta qual a sua opinião sobre Superman. E não se esqueça também de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem um papo com mais de 1 hora, com um monte de convidados falando sobre este filme. Deu briga, tá? Pior que sim.